Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional. Eu quero continuar falando da fé, mas agora eu vou usar uma vertente chamada graça. Vai ser a fé, porque é pela graça mediante a fé. Ok? Então vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, glória a Deus! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo da carta de Paulo aos Romanos coloca em xeque muitos conceitos religiosos, de preceitos da religião. E o religioso, ele pensa que Deus deve gostar mais dos bonzinhos e dos santinhos do que ele deve gostar de outros. Então ele vai derramar muito mais sobre essas pessoas boas que merecem mais. Ok, esse é um preceito, esse é um pensamento. Porém a Bíblia, ela diz o oposto disso. A gente lembra aqui, onde havia mais pecado, ele derramou mais da sua graça. E você pensa, então Deus está procurando os pecadores para abençoar. Veja só, a palavra abundar significa ter algo sobrando, saindo pelas beiradas. Se há na sua vida uma grande quantidade de pecado, então eu quero te dar uma boa notícia. Há disponível em Deus uma grande quantidade, muito maior que seus pecados, da graça disponível do Senhor. Ok, Deus é gracioso. Ele é gracioso. Nós falamos muito da graça, porém as pessoas não compreendem o significado. As palavras tendem a perder o sentido, infelizmente. Olha, a palavra caridade, por exemplo, ela no original significa o amor mais profundo de Deus. Mas hoje, se você for jogar no nosso português corriqueiro, caridade virou esmola. Precisamos renovar o sentido dessas palavras. Precisamos atentar para o sentido correto do que é realmente a graça. Mas voltando ali para o versículo, presta atenção. Versos 20, Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então a lei, avultar é revelar, é mostrar. Então a lei, ela vai mostrar o pecado. Se você morasse numa tribo onde nunca, jamais alguém disse que matar o outro era pecado e as pessoas se matassem ali, tava tudo normal. É difícil a nossa mente conceber isso, você tá entendendo? Porém, por que a nossa mente não consegue conceber isso? Que alguém tá matando o outro e tá tudo normal? Porque foi introduzido na nossa mente que esse ato é errado, é criminoso, e é mesmo. Mas foi essa lei de falar que isso é errado que mostrou pra gente o erro. Por isso que o versículo começa assim. Sobreveio a lei para mostrar a ofensa, para mostrar o pecado. Até aí tudo bem. Por outro lado, tá aqui. Mas onde abundou, alargou, encheu de pecado, superabundou, super encheu, super alargou a graça. Vamos imaginar. Tudo bem. A gente tem uma cozinha suja. E aí você fala, precisamos limpar essa cozinha. Alguém fala, qual é o alvejante, qual é o produto? Aí alguém fala, é a graça de Deus. Tudo bem. Quantos litros da graça de Deus você precisa para limpar essa cozinha? Então você faz uma análise ali, tem um chão de 4x4, os azulejos. Olha, essa graça a gente mistura na água ou usa pura? Não, usa pura, não tem mistura, ela é totalmente pura. Ok, então eu vou precisar de 2 litros. 2 litros é o suficiente, eu coloco aqui num balde e a gente vai pegando com a esponja, passando nas paredes e depois a gente usa o rodo no chão, depois joga água e limpa. Ok. Então você precisa de 2 litros da graça de Deus para limpar essa cozinha. 2 litros.
Por quê? Porque é uma cozinha de 16 metros de quadrado, 16 metros quadrados, com azulejo, 44 metros ali, aquela cozinha. Porém, você agora andou um pouco para frente e viu um pavilhão. E esse pavilhão, ele tem 20 por 20. Mas o chão, meu Deus. E alguém fala, esse pavilhão está muito mais sujo que aquela cozinha. Quantos litros da graça de Deus você precisa? A pessoa vai olhar e vai falar, para esse pavilhão, você pode me mandar 300 litros. É 300 litros, esse chão é muito grande, essas paredes são muito altas. Então você calculou 300 litros da graça de Deus para limpar um pavilhão. E você calculou 2 litros para limpar uma cozinha. Por quê? Agora vamos entender, vamos tirar esse exemplo de cozinha e pavilhão para entender. Os irmãos bonzinhos e tão santinhos, eles são esses que parecem essa cozinha. Não erram, eles julgam até os outros, eles estão sempre falando que os outros da igreja têm defeitos e problemas. Se o pastor conhecesse direito essa pessoa, ele não tinha toda essa inclinação. E eles estão ali como doutores, como regradores, porque são limpinhos. E quanto que você precisa da graça de Deus para trazer alguma limpeza nessa gente? 2 litros, o mínimo, pouquinho. Por outro lado, quem é o pavilhão? O pavilhão é aquela pessoa que ainda não tem a sua vida inteira consagrada, não aprendeu os preceitos e comete erros, e ela é muito fraca, e ela está sempre precisando de clamar e etc. Porém, por esse lado, ela precisa muito de quê? Não é de ser liberta, é de Deus. Aí que a palavra de Deus, ela dá o nó de quem entende só os preceitos. Porque o preceito vai falar assim, faça o bem e eu te abençoarei. Mas a Bíblia diz, creia que ele é e será abençoado. Então, se você crê tendo uma vida com poucos pecados, e se você crê tendo uma vida com muitos erros, vocês dois creram, e o Senhor será bondoso nos dois casos. Mas para quem é feito muito, essa pessoa também demonstra muito amor recíproco. Jesus disse isso no caso daquela mulher, quando ela lavou os pés dele com a lágrima, enxugou com os cabelos, e tinha ali um fariseu chamado Simão que cochichou no seu pensamento ali. Se esse homem soubesse quem era essa mulher, ele não deixava ela lavar os seus pés. E o Senhor então olha para ele e fala, Simão, eu sei quem é ela. Ei, Simão, eu vim comer na tua casa, você não me deu água para os pés, porque eles faziam isso só com quem eles honravam. Simão, eu sentei, você não me beijou, porque eles também só beijavam no rosto aqueles que eles gostavam. Jesus é Deus, e o Simão não deu água para o pé e nem beijou ele quando ele chegou. Ósculo santo. Aí ele aponta para a mulher e fala, ela, desde que chegou aqui, não para de chorar, lavando os meus pés com lágrima. E a todo tempo o beija e enxuga com os cabelos. Aí o Senhor fala para ela, seus pecados estão perdoados, filha. Por que ele disse isso? Porque ele fala, quem muito ama, muito pode dar. Ok, aquela mulher já estava ali lavando os pés do Senhor, enxugando seus pés com os cabelos, porque já estava se reconhecendo, se arrependendo, querendo uma vida nova. Mas e o Simão? O Simão achava que ele era um fariseu tão bom que nem julgou o Senhor Jesus digno de um beijo. Nem julgou o Senhor Jesus digno de água para o pé. Ele se achava tão grande, tão bom, tão firme na religião, e ele deveria ser mesmo, no conceito de qualquer um que o julgasse. Mas ele não conseguiu ver Deus. Cara, Deus estava na casa dele e ele não deu água para o pé de Deus. Aquela mulher, provavelmente entupida
de crises e demônios na sua vida, viu naquele homem simples o próprio Deus. Porque uma mulher de pecado vê Deus e um homem da santidade não vê? Exatamente porque quanto mais você precisa do Senhor, mais a graça vai estar sobre você. Aí você pensa, então eu preciso sair para pecar para mim ver Deus? Não! Você já peca o suficiente. Apenas reconheça que você é pecador e que você precisa dessa graça poderosa. Você sabe? Você não precisa se fazer daquilo que você não é, porque você não tem que olhar os seus pecados olhando para o seu vizinho do lado, olhando para o seu vizinho do outro lado. Olhe para os seus pecados olhando para Deus, e diante de Deus você é pecador demais. E use isso a seu favor. Dependa dele demais. Nós estamos só começando a falar. Eu quero depois te falar outras coisas sobre o que é a graça, sobre a matemática da graça. E aí a gente vai fluir bastante nesse tema, tudo bem? Então eu quero hoje abençoar o seu dia, para que você venha ter um dia maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Eu quero orar, e você sabe, a graça de Deus flui de cima para baixo. Você só recebe se você estiver numa posição inferior, embaixo. Por isso, diga ao Senhor, eu preciso da sua graça. Pai Santo, Pai querido, que nesse próximo tempo de devocional nós possamos aprender da graça. Aprender de ti, ser manso e humilde, estar debaixo de seus pés, estar recebendo o Senhor, estar convicto no Senhor e não em nós, estar esperando do Senhor e não de nós nem de homens, estar fortalecido no Senhor e não no nosso entendimento e conhecimento. Oh, derrama a sua graça sobre esta vida, derrama a sua graça sobre este filho, sobre esta filha, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um dia maravilhoso, flua na graça e até amanhã.